Antes, um chefe de cozinha, agora uma testemunha importante e preciosa. O relato que eu vou trazer hoje vai ligar um alerta vermelho para você que idolatra as pessoas famosas. Vocês não sabem o que existe muitas vezes por trás da fama e do poder. A pessoa que me enviou esse relato pediu para que eu não falasse o nome. Eu vou preservar o nome dessa pessoa. E a pessoa que viveu a história, eu vou chamar aqui de Pedro. O Pedro era um chefe de cozinha em um restaurante renomado em São Paulo. Certa vez ele recebeu uma ligação de um suposto colega que havia estudado com ele, feito um curso com ele, para que ele perguntando se ele não queria morar em Miami, cozinhar, ser cozinheiro, chefe de uma pessoa famosa, que eu vou chamar aqui de Stone. Logo, o Pedro aceitou, porque o salário que ele ia ganhar era 3 vezes mais do que o que ele ganhava nesse restaurante lá em São Paulo. Então, uma semana depois, o Pedro já estava em Miami, ou em Los Angeles, quer dizer. E ele conta que nos primeiros meses foi um borrão de ajustes, né? Para ele se adaptar ao lugar, aprender muitas coisas. Até porque ele nunca tinha morado fora, mas ele fala inglês fluentemente e outras línguas mais. Então, para ele isso aí não foi obstáculo. E ele continuou, né, no trabalho, mas ele começou, pessoal, a ver que aquela fantasia, aquela vida que ele achou que seria maravilhosa em Miami, como chefe, cozinhando como chefe, trabalhando como chefe de cozinha para um famoso, né, no mundo do entretenimento, ele achou que seria maravilhoso e não era o que ele começou a ver que não era aquilo que ele pensava, né? E o tempo foi passando e ele foi tendo mais conhecimento, né, aonde ele estava, onde que ele tinha se metido. E ele disse que já fazia mais ou menos 6 a 7 meses que ele estava, né, morando na mansão, né, em uma mansão, e ele disse que era todo final de semana muita festa, não tinha férias, não tirava folga, né, não tinha folga nenhuma, ele morava lá. Logo quando ele chegou, ele teve que se adaptar a muitas coisas que ele também não imaginou que teria que passar por isso, como a retirada do telefone dele. Ele não podia usar o telefone, ele não podia usar o notebook. Tinha áreas na mansão que ele não podia entrar, né? E ali ele foi vendo que ele tinha entrado em uma roubada. Não era o que ele pensava, né? Aquela pessoa, aquele famoso que tanto ele admirava e que tanto muitas pessoas admiram, né, e seguem, até idolatra, não era o que ele pensava. O tempo foi passando e ele foi descobrindo muitas coisas. Até que certa vez ele foi, o famoso lá teve que viajar e ele foi tentando conhecer um pouco mais das mansões, até porque eram 2 mansões em uma só. Havia a mansão do particular, né? E dentro dessa mansão particular, ao lado, quer dizer, havia a mansão que era conhecida como a mansão dos convidados. Era onde havia as festas, festas movidas a dró, a pró, a muito álcool, né? A luxúria. E há muitas coisas que não dá para falar no vídeo, né? Ele conta que certa vez o patrão viajou e ele foi tentar explorar um pouco. Ele disse que em todos os lugares, até mesmo nos banheiros, coisas que não pode, que é proibido, mas até nos banheiros havia câmeras de segurança. Sem contar, os seguranças eram sempre ali constante ao lado de cada pessoa que naquela mansão trabalhava. Era um lugar que havia muitos funcionários, mas ali ninguém podia conversar, ninguém podia nem olhar. Até no olhar, aqueles seguranças ali vinham, né, para reclamar, para dizer que não podia conversar. Ali eles não tinham direito de perguntar, só obedecer e ouvir. E ali ele foi ficando doente, né? Com o passar do tempo, ele foi ficando doente, porque ele não tinha contato mais com a família, ele não tinha acesso às redes sociais, ele não podia postar nada, não podia entrar em rede social, ele ficou isolado. E ele foi vendo que ele estava preso, porque quando certa vez ele pediu um final de semana de folga,
foi ignorado e falaram que ele não podia sair. Então ali ele viu que tinha entrado realmente em uma grande roubada. E ali, pessoal, ele começou a presenciar coisas. Muitos convidados, principalmente mulheres, atrizes, tipo modelos que participavam das festas, muitas vezes dava para ver o semblante de desespero, de medo, de mau conforto. E sempre que os convidados chegavam, pessoas que o patrão dele convidava, sempre chegava escoltado com seguranças e ele não sabia como que essas pessoas iam embora, porque via aquelas pessoas entrando, mas não via aquelas pessoas saindo. E o tempo foi passando e ele foi presenciando muitas coisas, né? Ali parecia um lugar de predatório, né? Parecia um lugar de terror. E ele disse, pessoal, que certa vez estava com outro chefe, né? Tipo, fazendo um monitoramento na despensa, né? E ele começa a escutar um choro, né? Aquele choro e aquele gemido, um pouco longe. E eles foram revirando a despensa, né? Com cuidado, até porque os seguranças não largavam, né? O segurança sempre estava ali ao lado deles. Mas nessa hora que o segurança havia se afastado, e ele escutando aquele choro, e eles afastaram quadros, prateleira, muitas coisas, e eles encontraram uma porta, né? Uma porta secreta. E quando eles adentraram aquela porta, eles viram um quarto imenso, numa escuridão, com 3 meninas menores. Então ali, pessoal, entrou um desespero. Ali ele foi a gota d'água para ele ver que havia caído em uma grande cilada que talvez não tivesse volta. Então ele encontra aquelas meninas ali muito debilitadas e elas pedindo socorro, pedindo para sair, tudo com fome. Então, pessoal, ele e o outro chefe ficaram aterrorizados, né? Levaram alimento escondido, levaram alimento, água para essas meninas. E essas meninas estavam em estado que só a misericórdia. Então ali ele percebeu, a ficha caiu, que ele tinha entrado em uma grande roubada. E ali, pessoal, foi passando o tempo e ele vendo muitas coisas, né, bizarras, como o testemunho do chefe dele, em uma festa na mansão dos convidados, o chefe tomou um copo de champanhe, foi convidado pelo patrão, tomou um copo de champanhe, e daí ele não viu mais esse chefe, o chefe desacordou, levaram ele para um quarto, e daí esse chefe desapareceu, sem deixar rastro, e ele não podia perguntar aonde estava aquele, vamos dizer, chamar ele de Pi, né, o chefe Pi, que era o que ajudava ele na cozinha. E ali, pessoal, ele ficou com muito medo, e foi passando o tempo, isso já fazia mais de anos, né, que ele estava nesse sofrimento, nesta prisão, quando certa vez o patrão ia viajar, passar um final de semana na mansão, né, em Miami, poderia planejar um plano de fugir. Ele disse que nas coisas dele tinha um pendrive que ele havia trazido, e ele disse que planejou, foi nesse dia dessa viagem, ele disse que o escritório de segurança, um dos pessoal que trabalhava com ele, né, de confiança, havia esquecido uma chave na cozinha do escritório de segurança, que ninguém podia ter acesso a essa chave. Então, ele vendo aquela chave, ele viu que tinha uma chance, né, de sair dali. E ele pega o pendrive. No momento que o patrão viaja com os outros, ficou só os seguranças, né, e mais 2 empregadas domésticas, né, de alta confiança, né, do patrão. E ali ele pega, na madrugada, ele vai com cuidado, né, passa pelos seguranças, né, sem o segurança perceber, porque ele diz que algumas câmeras havia ficado desligada, porque não ia ter eventos, não ia ter festa. Então ele passa 1h da manhã, né, e ele consegue entrar no escritório. E quando ele entra no escritório, ele disse que foi 20 minutos para copiar, né, fazer Ele fala que nesse momento foi de muita tensão, mas ele conecta, né, o pendrive e começa a copiar arquivos. Ele disse que foi 20 minutos só para conseguir pegar muitas coisas que iria libertar mulheres, pessoas ali, né, que estavam como escravo. E ele disse que quando saiu desse escritório, com muito cuidado, fechou tudo direitinho, deixou tudo igual estava. Ele disse que foi muita tensão. Ele achou que não ia amanhecer vivo, de tanta emoção e medo que ele estava preocupado. Podia ser que as câmeras tivessem pego ele fazendo aquilo. Então, pessoal, ele disse que
planejou a fuga, né? E ali, pessoal, ele conseguiu colocar algumas coisas, os documentos, o telefone, né? As coisas dele para ele poder fugir. Pessoal, vou ter que fazer outro vídeo porque não dá para terminar aqui, para contar a história toda. Então, continuando o vídeo. O Pedro conta que ao sair do escritório, já com todas as provas, né, com o pendrive já tudo copiado, os arquivos, ele veio para a cozinha da mansão, organizar algumas coisas, já preparar o café, preparar as coisas, né, do amanhecer, o café da manhã, e esperar dar 5 horas, pessoal, para que ele pudesse fugir. As coisas dele já estavam tudo pronto, não todas as coisas dele, né, mas assim, algumas coisas suficientes para que ele pudesse ir sobrevivendo até que ele voltasse, né, para o Brasil. E ali, pessoal, ele disse que muito nervoso, muito preocupado, sabia que estava sendo filmado, todas as câmeras ali estavam vendo, né, o horário, tudo, e ele ficava preocupado com isso, porque ele não estava dormindo, mas sim, estava na cozinha, fazendo as coisas. E ali, pessoal, ele esperou, quando deu 5 horas, foi a hora da troca, né, dos seguranças, e foi nesse momento que ele aproveitou e saiu pela porta dos fundos, né? E ele conseguiu fugir. Nesse momento, pessoal, ele procurou um abrigo, né? E ali ele foi até uma delegacia, entregou, né, o pendrive, só que antes ele fez um site com outro nome, sem ser o nome dele, passou todos os arquivos, podia alguma coisa acontecer com ele, né? E ele guardou esses arquivos nesse site, né, os arquivos, e ali ele entregou. E ali, pessoal, foi quando tudo aconteceu. Aí foi para os tribunais e a Polícia Federal, pessoal, eu envolvi muita coisa. E ali a denúncia foi feita, a polícia invadiu a mansão, pessoal. Isso aí, eu acho que essa história quase todo mundo sabe, né? Quem acompanha esse pessoal famoso, né? Do entretenimento. E ali, pessoal, houve o escândalo. Ele foi a júri, né? O cara. Foi liberto muitas meninas, né, que ele sequestrava, né, nem sei se pode falar aqui o nome. E assim, pessoal, ele disse que cada noite que ele passava em um hotel diferente, né, hotel mais simples para economizar o dinheiro para voltar para o Brasil, que ele ligava a televisão, estava, pessoal, a história, né, a polícia, né, o escândalo, e ele ficou com muito medo. Ele conta, pessoal, que já faz quase 20 anos isso, ou é mais de 20, mas ele conta o seguinte, que até hoje ele vive escondido, né? Ele veio ao Brasil, abriu empresas, né, no nome do filho dele, mas ele não aparece nas redes sociais, ele diz que não aparece, e ele vive assim, né, quarto assim de hotel, os quartos nos hotéis mais simples, pessoal, escondido. Ele disse que não mudou-se, né, de São Paulo, vive em outro estado, mas ele ficou por muitas noites, pessoal, não na casa dele, mas assim, em lugares, em hotéis simples, né, vivendo, e até hoje ele não tem paz, assim, ele não tem aquela segurança, mesmo que tudo mudou, ele mudou telefone, mudou tudo, pessoal, mas mesmo assim ele diz que vive assim, sempre em lugares diferentes. Uma noite ele dorme em um hotel, outra noite em outro quarto diferente, para que ele não seja pego, porque até hoje ele ainda tem medo, pessoal, da retaliação, do que possa acontecer com ele. Ele diz que a família dele foi embora para outro estado para se protegerem, né, para que fiquem protegidos. E assim, pessoal, até hoje ele vive, ele diz que ficou doente, faz tratamento, né, psiquiátrico, e é isso, pessoal. Pessoal, eu dei uma paradinha aqui no vídeo porque acabaram de assaltar aqui um escritório aqui do lado da minha casa, aqui na minha rua, e eu estou muito nervosa, contando um relato como esse, né, uma história aterrorizante como esse, aí agora acaba de me chamaram aqui no portão e foi um assalto, pessoal, que acabou de acontecer aqui. Então, revistando as câmeras. E é isso, pessoal, a história, né, do Pedro. Assim, então a história do Pedro muito forte, né? Um homem que saiu de tão longe para derrubar uma rede de predação e corrupção, né? Que tanto isso acontece, pessoal, não foi só, né, com ele, não acontece só com ele, mas assim, quantos, né, esses famosos, né, que você vê aí por trás, pessoal, é aquele ditado, por cima é seda pura, mas por baixo é só mulambeira. E é isso, pessoal, quem gostou do relato, deixa aí o like, tá bom? Eu ainda estou sem chão por conta do assalto. Que Deus abençoe.